A ideia da prosa hoje é falar sobre custos que estão atrelados a sustentar um sistema, a deixar um sistema rodando, uma aplicação, uma ideia de startup, ou qualquer coisa de base tecnológica. Você teve a ideia, talvez já desenvolveu, só que não sabe o que é manter isso depois. Boa parte da galera que chega para trabalhar, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Pessoal das internets aí. Meu nome é Pedro, eu sou engenheiro de software e fundador da Cybernélia. Trabalho com desenvolvimento de software já há 15 anos no mercado. Já trabalhei durante muitos anos em Campinas. Eu sou formado lá por engenharia de computação pela Unicamp. Trabalhei lá, já trabalhei em projetos de empresas que faturam uns 60 milhões por mês. Já trabalhei em projetos no iFood, já trabalhei com a Pets, já trabalhei com Tenda Atacado, Supermercado ABC, um monte de coisa, um monte de projeto. Em 15 anos, hoje eu toco a Cyberdelha, então trabalho com a parte de desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de software, e muita gente que chega para mim vem com aquela, eu tô com uma ideia disruptiva aqui para ganhar, vale 1 bilhão, vai virar um unicórnio. Tá. E aí a pessoa quer desenvolver e ela já acha que desenvolver é desenvolver, colocou para rodar, pronto, já está ganhando, já está faturando ali pelo menos 1 milhão no mês e já está valendo 50 milhões já no lançamento e tudo. E existem muitos custos atrelados, muitos custos por trás de poder rodar um sistema, que não é só o desenvolvimento, que a pessoa não conta com isso, e aí ela chega ali com aquele valor contado para poder, com aquela expectativa de desenvolver e já começar a ganhar dinheiro, e a realidade é outra, né? Então, dividi aqui entre aplicativos, sistemas, né? Web, mobile e desktop também, apesar de não estar muito em uso hoje, existe a possibilidade de você desenvolver um aplicativo desktop. Aplicativo para a pessoa instalar ali no computador e tudo, e utilizar lá do computador. Não é tão comum hoje, porque antigamente era muito mais comum, né? Quando a internet não era tão acessível e tudo. Hoje é menos comum, mas conheço muitas soluções governamentais que utilizam esse approach ainda, principalmente porque sistemas do governo eles têm que funcionar em lugares onde não pega internet, né? Então, numa vila, numa cidade que não tem um acesso, ou em regiões que não tem um acesso tão facilitado, ou uma internet muito estável. E aí ele exige um funcionamento mais local, mais desktop. Mas hoje é principalmente o que mais chega é web e mobile. Né? Web nós estamos falando de sistemas online mesmo, acessível através de uma página, www, alguma coisa, e mobile é um aplicativo Android, iOS, principalmente, para poder instalar. Então a primeira categoria de custo invisível, para quem tem uma ideia, é o mais básico de todos, que todo mundo deveria saber, mas não ninguém espera, que é o servidor, né? Uma coisa que está rodando na web, ou mesmo se você tem um aplicativo, está comunicando com algum servidor, com algum sistema back-end, né? A gente tem que lembrar que o que o usuário vê é o front-end. Qual é a diferença de front-end e back-end? Front-end é o que o usuário está vendo. Back-end é tudo o que acontece por detrás do sistema. Não importa se você tem um sistema web ou um sistema mobile, você tem um back-end rodando, né, executando ações, fazendo verificação, trabalhando criptografia para poder salvar a senha do usuário no banco de dados. Então, tudo isso é feito do lado do back-end. Então, quando a pessoa acessa um site e vê lá a interface, ou ela baixa o aplicativo e está lá navegando, o que ela está vendo é o front-end. Mas o back-end ele roda num servidor. Então, não importa se é web ou mobile, ele vai ter para sistemas desktop. A gente pode achar que mas o sistema desktop ele não é local. Ele é local se ele for um sistema criado para ser rodado apenas na rede local. Mas até mesmo esses sistemas governamentais que roda de maneira local numa região e tudo, eles possuem uma sincronização em nuvem. Então ele roda local, ele tem todo o funcionamento, mas quando consegue o acesso à internet, ou quando acontece, ele sincroniza isso para algum lugar. Porque é preciso ter isso, é preciso comunicar essas informações que foram geradas ali pelo SUS, por exemplo, no posto de saúde de uma região dessa, que foi gerado com o sistema do SUS. Então, essa sincronia ela vai para um back-end. Então, até mesmo o desktop, que funciona local, né, que ele é criado para funcionar local, ele tem essa sincronia remota. Então, existe esse custo. Aí nós vamos falar de cada custo separadamente depois.
eu seguir aqui. O próximo custo que existe, ele é do banco de dados. Novamente, tudo que você roda, tudo que você faz, toda ação tomada, por mais simples que seja, você criou um aplicativo de to-do list. Por mais simples que seja, isso precisa estar salvo em algum lugar. Tá? Então, todo sistema ele tem um banco de dados também. Isso também é um custo atrelado a manter isso no ar. Então, você vai manter um sistema no ar, você vai manter um aplicativo no ar, você vai manter um aplicativo desktop, você vai ter custo com servidor e com banco de dados. Certo? Outra coisa, vamos supor que você criou um aplicativo, uma rede social, alguma coisa assim, mobile ou web, né, e você permitiu que um usuário fizesse o envio da foto de perfil dele. Essa foto ela precisa estar salva em algum lugar. Então, existe também um custo atrelado de storage, que é armazenamento. Né? Armazenamento de tudo que é arquivo que você permite o usuário enviar, o usuário guardar no seu servidor. Então, se você permite o upload de qualquer coisa, se o usuário ele tem uma foto de perfil, a foto de perfil ela está salva em algum lugar, no servidor. Se você permite, se é um sistema de conversa, você permite que o usuário envie documento um para outro, ou que o usuário anexe documento a alguma coisa, esse documento ele tem que estar salvo e armazenado em algum lugar. Caso você dando esse exemplo aí, se for até mesmo um login e senha. Não, o login e senha, ele é no banco de dados. Ah, tá. Não ele não é do storage. O storage é muito mais realmente armazenamento de arquivo. Entendeu? O que nós estamos falando de arquivos, você não armazena no banco de dados, você armazena no storage. Esse daqui, ele é, na verdade, assim, né? Ele depende do tipo de. Não, na verdade, aqui no desktop ele é menos comum ainda. Mas eu vou colocar até que o desktop não tem. Aqui. Porque ele depende do tipo de aplicação sua para poder gerar esse custo. Mas geralmente ele existe. Tá? Por que eu coloquei aqui interrogação? Porque ele vai ter um impacto maior para se a ideia é criar um sistema que utiliza muito armazenamento. Vou dar um exemplo: sistema de vídeo. Aqui eu vou criar vou criar um serviço que vai armazenar videoaulas. Os professores vão gravar videoaula, vão falar vão vender as aulas dele, entendeu? Você está armazenando a aula em vídeo desse professor. Isso vai estar salvo em algum lugar. Quando a gente está falando de foto de perfil e tudo mais, a gente está falando de um custo muito baixo. É uma imagem por usuário, entendeu? Mas nós estamos falando de videoaula de professor, então nós estamos falando de vídeo, nós estamos falando de vários arquivos por usuário, nós estamos falando de um armazenamento a longo prazo, né? Então, esse custo, ele é significativo para esses sistemas. E aí, junto com esse storage, com armazenamento, ele tem o custo de tráfego. Mais uma vez, né? Esse custo de tráfego, na verdade, ele existe para todo mundo. Tá? Ele é um check para todo mundo. Mas eu vou colocar interrogação justamente por isso. Porque vai ser significativo ou não de acordo com o tipo de sistema que você trabalha, né? De novo, nós estamos falando de transferência de dados. Isso, tráfego de dados. O que é exatamente tráfego de dados? Quando você está assistindo um vídeo no YouTube, você está fazendo o download desse vídeo para o seu computador, ou para sua você usa o caminho para isso é o navegador. Você abre o navegador e você está assistindo o vídeo, o navegador está fazendo o download de um arquivo que está hospedado no servidor do YouTube, certo? Isso é tráfego. As clouds, as empresas, ou elas cobram por isso. Cobram por dados trafegados externamente. Então, se a gente está falando, mais uma vez, esse tráfego, inclusive, ele é válido para banco de dados. Existe um custo atrelado a tráfego de informações em banco de dados. Só que, como a gente está falando de banco de dados, Não. Quantidade de dados mesmo. Sei lá, eu vou pegar uma lista de to-dos.
entendeu? Eu faço uma requisição para o back-end, para o meu servidor, que faz uma requisição para o banco de dados e retorna para o meu aplicativo lá. Isso é dado trafegado. Mas é porque isso quando a gente está falando de dados em relação a arquivos de vídeo e imagem e tudo mais, isso fica muito íntimo. Então a gente quase não considera esse tráfego para essas coisas. Mas ele existe. As empresas cobram por dado trafegado externamente. Ou seja, alguém pegando essa informação do seu servidor. Né? Então, mais uma vez, assim como a parte de armazenamento ela é mais significativa para empresas que mexem com mídia, com vídeo, com imagens, com aulas, com o que quer que seja, com armazenamento de arquivos grandes, a parte de tráfego de dados também vai ser significativa para isso. Porque a gente está falando que, se a gente está falando só de foto de perfil, a foto de perfil entra nisso também. Tá? Então, se eu estou com uma rede social, se eu acesso ali o perfil de um usuário e eu baixo a foto dele, esse tráfego dessa foto está sendo cobrado. Né? Só que ele não é significativo frente a um vídeo, que vai ter ali, às vezes, 50 MB, 150 MB. É uma foto que tem 400 KB, 500 KB. Mas um vídeo, ele tem 500 megas para poder ser baixado. Entendeu? Então ele é um pouco menos significativo. Por exemplo, o governo quer saber quantas pessoas estão com febre amarela. Aí ele entra no sistema de dados e busca as informações. Isso aí entra na cobrança do tráfego de dados. Exemplo, ele quer pegar a pessoa que está tendo febre amarela na Amazônia, no Brasil, tudo para comprar as vacinas do ano que vem. Isso aí do governo. Agora, se fosse uma empresa, não, quero saber quanto minha equipe comercial vendeu. É tipo para levantar dados. Isso aí entra... Não, isso não é levantamento de dados. Não. Isso daqui nós estamos falando do ponto de vista realmente técnico. É tráfego, é coisa que do seu sistema. Eu sou um usuário do seu sistema. Você lançou. Fala um aplicativo aí pra gente trabalhar. Você lançou um. Hã? Não precisa ser tanto, não. Não vamos chegar lá, não. Você lançou um sistema de CRM, um sistema interno para a sua empresa, para os funcionários da sua empresa gerenciar o relacionamento com clientes, entendeu? E aí, o seu funcionário, ele entrou lá, acessou com o usuário e senha dele, certo? E pegou as informações, as tarefas que ele tem, as informações, quais são os clientes que ele tem que ligar hoje, quais são os clientes que ele tem que dar retorno, quais são os clientes que ele tem que fazer. Isso daí é informação que está dentro do seu servidor, dentro do seu banco de dados, dentro da sua. Quais são as fotos do cliente, se ele já mandou documento para o cliente, quais são os documentos. Então está tudo anexado ali no seu sistema, certo? Essas coisas, elas estão guardadas em algum lugar. Quando a pessoa acessa lá, www.meusistema.com, faz o login, pega essas informações, ele está fazendo download das fotos, ele está fazendo download de documento que ele enviou, né? Se ele clicar para poder abrir o documento, naturalmente, ele está buscando essas informações de um banco de dados, certo? Esse tráfego para o seu sistema é cobrado. Que o exemplo que você deu, ele é mais focado para eu acessar informações externas ou serviços externos. Tem aqui em curso do oculto também, nós vamos chegar lá. Muito espero, esse aqui não é tão oculto não, que é o domínio, ou o certificado SSL, que é basicamente um domínio para você deixar hospedado o seu sistema. Esse daqui é um curso que ele existe para o sistema web, como obrigatório. Para os outros, não são obrigatórios. Certo? Você pode ter como apresentação do seu sistema. É até aconselhável que você tenha como apresentação do seu sistema, né? O mobile para você ter uma landing page que o cara cair para ele ter lá o QR Code ou o botão para ele poder clicar e baixar o aplicativo. Mas não é obrigatório no mobile ter? Não. Para o mobile, o que é obrigatório, o sistema ele precisa. Se eu estou publicando meu aplicativo numa Play Store ou numa App Store, ela exige que você tenha uma página com informações de termos e condições de uso, políticas de privacidade, informações agora, né, mais recente, de informações de contato para poder pedir remoção de dados por conta da LGPD e eventualmente uma landing page. Eu acho que a Apple, a App Store é um pouco mais chata com isso, você tem uma página, né, do aplicativo, mas ela não precisa estar hospedada num domínio específico do aplicativo, entendeu? Ela pode ser um domínio temporário ou
um domínio gratuito, para qualquer coisa, ela precisa estar disponível. Você precisa falar assim, ó, esse domínio aqui é o meu, é a página os termos e condições de uso do meu aplicativo estão nesse link e tudo mais. Eu já ouvi dizer, inclusive, páginas, documentos, termos e condições de uso e essas coisas, hospedadas num Google Drive aberto, como somente leitura. Nunca fiz desse jeito, não. Mas já ouvi dizer de pessoas que fizeram, não sei se a App Store é tão flexível quanto a isso, a Play Store é mais tranquila para você poder publicar. Mas é principalmente para isso, ou seja, você não precisa obrigatoriamente de um domínio, de um certificado SSL, você não precisa realmente hospedar uma página. O que eu quero dizer com distribuição? Por onde você vai compartilhar isso? Como que as pessoas vão acessar esse sistema seu? O sistema web ele não tem custo, né? O custo de distribuição, ele no fundo, ele fica aqui a cargo do domínio SSL, porque é um site. É uma página que você vai passar o link, a pessoa vai lá e acessar. Sistemas mobile, eles possuem um custo de distribuição, porque você quer publicar seu aplicativo na Play Store ou na App Store. Então você paga esses serviços, né, essas lojas, para poder publicar. E o desktop, ele depende. Por quê? Porque ele não é obrigatório. Você pode ter um arquivo de distribuição para você poder passar para a pessoa num pendrive para ela instalar, certo? Mas caso você queira que seja um aplicativo oficial, homologado pela Microsoft, homologado pela Apple, você tem que pagar da mesma forma. E as pessoas, hoje os desktops já possuem, né? O Windows, o App Store da Windows, lá para você poder baixar o aplicativo e instalar. Para o seu aplicativo, mesmo desktop, instalar, você tem um custo atrelado a isso. Tá? Então, para você deixar disponível quando eu falo de distribuição, eu estou falando justamente disso. Para você deixar ele disponível na Play Store ou na App Store, você paga por isso. Você tem um custo. O aplicativo é possível distribuir sem estar nas lojas? O aplicativo Android você consegue distribuir com aquele formato APK. O aplicativo iOS não. O aplicativo iOS, cada build que você gera, né, cada arquivo de instalação que você gera, ele tem uma assinatura de para qual dispositivo você gerou. Ou para qual lista de dispositivos você gerou. Então eu consigo gerar, tipo assim, é interno, é só a gente que vai gerar, que vai utilizar aqui, beleza, eu consigo cadastrar o celular de todo mundo aqui, se é uma coisa interna, eu consigo talvez fazer isso. Mas para poder distribuir para alguém instalar, para outra pessoa instalar, eu não consigo fazer isso com arquivo, não na App Store. Colocar aqui gateway de pagamento. Isso ele é um custo que ele, na verdade, ele depende da sua implementação. Depende se você vai ter integração com eles. Mas sempre que existe cobrança dentro do seu aplicativo, existe uma taxa que o gateway de pagamento vai cobrar. Então, se você vai vender, se o cara vai usar o aplicativo, se você vai cobrar um plano premium pelo aplicativo, você vai distribuir o aplicativo gratuito, mas o cara pode pagar um plano premium, o cara pode comprar alguma coisa, ou um serviço, ou um produto dentro do seu aplicativo, você vai pagar uma taxa de transação. Assim como é a maquininha hoje. Se você tem uma loja física e você passa o cartão seu na maquininha, existe uma taxa ali da maquininha. A taxa do gateway de pagamento é exatamente isso, exatamente a mesma coisa, com exceção que ela é um pouco maior do que das maquininhas. Porque hoje as maquininhas, para serem você usar uma maquininha física, você consegue hoje aí, negociação de mercado, ali uma taxa de uns 2%. 1,5%, 2%, 2,5% se muito. Porque tem muita concorrência, tem muita coisa, e ali é você e você, né? A maquininha sua, você passou ali, você tá vendo a pessoa que tá passando o cartão, você conhece, você confia, que não é um cartão clonado, alguma coisa. A gente tá falando do online, a gente tá falando, às vezes, de uma análise antifraude que um gateway de pagamento precisa processar para poder evitar esse tipo de transação e tudo mais por trás. Então, para esses caras, é muito comum você encontrar taxas de balcão assim de 4, 4,5%, às vezes até maior. Então, é o equivalente à maquininha de pagamento para o online, para o aplicativo. Então isso aí vai desde um e-commerce até uma assinatura do Spotify. Até uma assinatura do Spotify. Exatamente. O Spotify usa aquele e-banks. Né? É um gateway de pagamento que ele utiliza. Quem tem Spotify aqui provavelmente recebe um e-mail lá de foi cobrado no seu cartão e tudo, se cobra mensal. Aquele e-banks Spotify é o gateway de pagamento que eles utilizam. Nessa parte de gateway de pagamento, assim, né, vocês com sua experiência de desenvolvedor, como que funciona assim? A maioria dos gateways é recomendado, né, para a Software House recomendou
dependendo do seu nicho, essa é mais interessante, outra, ou isso fica a critério do cara que chega, pô, eu quero desenvolver o aplicativo, aí o cara já tem que ter essa pré-pesquisa, sabe? Ah, não, os meios de pagamento eu preciso. Tá. Se você está partindo do zero, o melhor é focar num gateway de pagamento que é rápido de integrar e que é flexível de você mudar ou de você trabalhar depois. Por quê? Porque assim, hoje já trabalhei com clientes que já tinham negociações, por exemplo, com a Cielo. Já utilizava a máquina da Cielo e aí eles queriam. Mentira, da Cielo não, da Stone. E aí eles queriam utilizar o gateway de pagamento da Stone, que era a Mundipag na época. E aí eles queriam integrar com a Mundipag, exclusivamente com a Mundipag, simplesmente porque eles já tinham uma negociação melhor. Mas aí justifica, porque a gente está falando de eles integrarem com a Stone para pagar 2%, ou eles integrarem com sei lá, com gateway da Cielo, ou entregar com PagSeguro para poder pagar 4,5%, entendeu? Aí justifica você entrar nessa discussão de, eu quero o gateway A ou o gateway B. Mas hoje, os gateways de pagamento, os sistemas de pagamentos, eles trabalham muito nessa faixa de 4,5% de balcão. Então, assim, se você não tem uma negociação já, opta pelo gateway mais fácil, mais rápido de integrar para você lançar logo o aplicativo. E tem um outro detalhe que é justamente isso. Uma vez que você ganha volume, você consegue trabalhar negociação entre os gateways de pagamento. Porque aí você está trabalhando, você começou agora, eu faturo 10 mil reais por mês. Ninguém vai te dar atenção. Você começou a faturar 100 mil reais por mês. Então, o próprio gateway que você já consegue falar assim, aumentei o volume aqui e tal, o que a gente consegue fazer? Você consegue diminuir um pouco a taxa. Quando você está faturando aí 1 milhão por mês, transacionando 1 milhão por mês, você chega no Mercado Pago lá e fala assim, eu estou transacionando com a Stripe ali, pagando 4,5%, eu transaciono 1 milhão por mês, qual que é a taxa que você consegue fazer para mim? Eu consigo tanto. Beleza, você vai lá e muda o gateway de pagamento. Entendeu? Existe um custo de mudança, né? É uma integração nova a ser feita, é uma integração sensível, que é pagamento, você tem que garantir que se a assinatura que vai todas as assinaturas vão ser transferidas para esse novo sistema, e etc. Mas aí, a partir do momento que você tem um volume, que você tem um poder de negociação, começa a fazer sentido você brigar para essa questão de gateway. Hoje a sugestão é seguir pelo mais rápido, pelo mais fácil, que a software house tem mais experiência integrando. Nessa mesma linha, tem uma tal de taxa de loja. A taxa de loja, ela é uma coisa mais relacionada ao mobile do que tudo. Porque isso é sabe quando você baixa um aplicativo lá e você não quer transacionar com o gateway de pagamento. Você quer cobrar pelo seu aplicativo. E aí, para ele baixar o seu aplicativo da App Store, da Play Store, ele tem que pagar pelo aplicativo. Eles chamam aqueles in-app purchase. Que é você paga utilizando a loja. Você paga utilizando a Apple Pay lá, o sistema da App Store ou a Google Wallet, direto lá na loja. Isso é muito comum para desenvolvimento de jogos. Se você quer distribuir o jogo seu na Steam ou na GOG, ou no ele chama, a gente chama disso de taxa de loja, que é o equivalente ao gateway de pagamento, só que ele é mais alto. Porque além de cobrar pelo cartão, a pessoa paga pelo cartão, né? Então, além dos 4% ali da taxa, tem a loja que quer ganhar também. Então, se você distribui na Steam, hoje, por exemplo, tranquilamente você entrega aí 30% do faturamento pessoal, do que o pessoal paga pelo seu jogo. Isso é o equivalente. Isso é o equivalente, né? O argumento disso é o equivalente ao que o iFood cobra dos restaurantes hoje, né? Ele fala que é o máximo. Você não precisa da Steam para as pessoas baixarem o seu jogo, sacou? É tipo um Mercado Livre. Você não precisa do iFood para você vender o seu lanche, sacou? Mas eles têm um volume de usuários grande lá dentro, eles conseguem fazer ações de marketing, eles conseguem fazer com que mais pessoas comprem o seu produto, então eles cobram a taxa deles, né? Então existe essa taxa de loja, principalmente quando você vai fazer mobile, dependendo do modelo que você distribui, não existe para web, e desktop, eu poderia colocar aqui uma interrogação, mas acho que para a realidade de hoje não faz sentido você pagar por essa distribuição de sistemas desktop. Vou tratar isso aqui separadamente. Porque isso aqui tudo, a gente está falando de comunicação com o cliente. E-mail, SMS, WhatsApp e push. Tudo isso aqui, ele na verdade depende da integração que você faz, do que você quer para o aplicativo que você desenvolve. Eu coloquei aqui separado porque realmente as formas, né? As formas elas são mais indicadas para um ou para outro.
tipo de sistema, mas com exceção do WhatsApp, que é um ponto de atenção muito grande aqui, que é um come dinheiro do caramba, e-mail, SMS e push notification, elas são indicadas para sistemas diferentes e para utilizações diferentes, mas todos eles têm um custo invisível atrelado aí, né? E-mail, ele tem um ponto que é o seguinte, todos os sistemas podem utilizar, principalmente para comunicação transacional. Então, sistema de e-commerce, por exemplo, para mandar status de pedido. O pedido saiu para entrega, o pedido foi faturado, o pagamento foi confirmado. Isso são e-mails transacionais, são e-mails informativos que a pessoa, bem-vindo, obrigado por se cadastrar, bem-vindo ao sistema, cancelou uma assinatura, que pena, vamos sentir sua falta. Isso são e-mails transacionais, certo? O SMS, a mesma coisa. Ele é bastante utilizado para essas coisas transacionais, fora aqui do Brasil, pode falar. Tem a parte de segurança também, que é a confirmação dos etapas. O One Type Password, lá, o One Code Password, para a parte de validação de número de telefone, né? O SMS, ele é engraçado porque ele é muito utilizado da forma que as pessoas aqui no Brasil gostam de utilizar o WhatsApp, ele é utilizado fora daqui, porque o pessoal nos Estados Unidos não usam muito o WhatsApp, eles usam o SMS lá. Então, tipo, esse negócio de seu pedido saiu para entrega e tudo mais, da mesma forma que o Magazine Luiza faz aqui no Brasil usando o WhatsApp, e quase todo mundo aqui usa o WhatsApp, lá eles fazem com SMS. Então, SMS é usado também para e-mail transacional, mas aqui é principalmente para confirmação de número de telefone, né? Porque eu vou colocar lá meu número de telefone no meu cadastro, né? Pegar o exemplo aí do Casa Simples. Então, um prestador de serviço lá do Casa Simples vai estar cadastrado lá. Você quer confirmar que aquele número é real, que é da pessoa que está cadastrando. Então, ele vai colocar o número lá, você vai utilizar esse serviço SMS para poder enviar um código, ele vai receber o código, colocar e falar assim, não, beleza, esse número aqui realmente é seu. E a mesma coisa para autenticação. A pessoa cadastrou, esqueci minha senha, aí eu quero entrar com o celular, você manda um código, ele recebeu o código ali que está cadastrado na conta dele, ele coloca o código como se fosse a senha e entra, né? É muito utilizado. Por que não usar o WhatsApp para isso? Porque o WhatsApp, 95%, não sei se é esse percentual não, mas assim, a grandíssima maioria das pessoas, dos usuários, quem tem smartphone no Brasil, usa o WhatsApp. Mas 100% tem um número que recebe SMS, entendeu? Não é 95%, é 100% recebe um SMS. Então é a maneira mais correta de fazer. Então, esses dias eu pedi um gás lá em casa, aí chegou o código no SMS, falou, quando o prestador chegar, passa o código para confirmar que é o prestador. Com gás? Para entrega de gás. O WhatsApp, eu vou colocar aqui, interrogação, aqui. Eu vou colocar aqui no mobile. E aqui. Por quê? Porque no mobile a gente tem esse push notification que é muito mais efetivo que qualquer comunicação de WhatsApp, ou qualquer coisa que eu queira enviar pelo WhatsApp, né? Então, aqui, no caso, seria assim. Seria um check do push notification. Por que eu coloquei esse aqui com certeza para mobile e os outros eu não coloquei? Porque dificilmente vai fazer sentido você desenvolver um aplicativo mobile sem notificação, sem o push notification, que eu falo, é aquela notificação que aparece lá em cima, né? Lá na barrinha. Então, se você recebe uma mensagem no WhatsApp, aparece lá, você clicar e abrir o aplicativo do WhatsApp. Então, isso quando você desenvolve um aplicativo, você com certeza quer fazer isso, inclusive para melhorar o engajamento e a utilização do seu aplicativo direto lá, né? E aí, quando a gente está falando de push notification, não faz muito sentido. Se a pessoa já instalou o aplicativo, ela já consegue receber alertas pelo aplicativo. Você não precisa enviar alerta via WhatsApp para ele, né? O Magazine Luiza mesmo só envia alerta via WhatsApp se você não tem o aplicativo baixado. Se tem o aplicativo baixado, ela não envia os alertas pelo WhatsApp. Então, envia abandono de carrinho. Possivelmente. Possivelmente envia abandono de carrinho, até por e-mail e SMS você deve receber. Eles querem garantir que
que você tá sentindo falta aí, né? Que você quer pegar aquele produto. Por que o WhatsApp aqui tá com exclamação? Porque de todos esses serviços, todos eles, talvez o SMS não 100%, mas assim, todos eles você consegue ter uma utilização gratuita até um determinado nível. Né? Você consegue enviar e-mail, existem vários serviços de envio de e-mail que você envia aí. O próprio a AWS, a própria AWS tem o serviço SMTP deles lá que você consegue enviar 10 mil e-mails por mês. Entendeu? Então você tem um tier gratuito para essas coisas. Push notification, a mesma coisa. Você consegue, até um determinado nível, você consegue usar ele gratuito. O WhatsApp ele já começa a te cobrar a partir do momento 0. E ele tem um outro negócio também. Ele tem dois detalhes. O primeiro é que o canal oficial é só via Meta, né, plataforma da Meta, e eles têm o valor deles e assim, pode chorar o que for, o valor é esse. Você não vai conseguir mais barato. Você vai conseguir talvez mais caro num outro serviço que integrou oficialmente, mas você não vai conseguir mais barato. E o segundo eles têm 2 categorias de mensagens. Eles têm as mensagens, são 3 na verdade, né, mas 2 são iguais. Eles têm essas mensagens transacionais, né, as mensagens informativas e mensagens de marketing. E o preço de cada uma é diferente. Então, se nós estamos falando de mensagens informativas, que são essas, seu pedido saiu para entrega, recuperação de senha, bem-vindo ao sistema, etc. Você tem um agendamento de serviço marcado. Isso tem um valor. Se você vai disparar uma mensagem para poder fazer marketing, para poder fazer uma propaganda, para poder chamar os seus usuários para poder executar alguma ação, é um valor muito maior, tipo 5 vezes maior, 10 vezes maior. Então, as mensagens do tipo marketing, elas são mais caras. Você não é qualquer mensagem que você pode enviar pelo WhatsApp. Então, esse WhatsApp é um grande vilão aí de custo, que já no momento dizer, eu quero que meu aplicativo tenha integração com o WhatsApp. Então, esteja preparado para investir dinheiro. Você vai ter custo nisso. As 2 últimas, a primeira é operação e a última é manutenção. O que é operação? Imagina que é o seguinte, você tem uma loja, você vende roupa. Você tem uma loja física, você vai lá para São Paulo, você vai lá no Brás, traz aquele monte de roupa, colocou lá na loja sua. Essa loja sua, você tem atendimento nela. Essa loja sua, você tem pós-venda nela. A pessoa não trocou, chegou, voltou com a roupa, quer trocar isso aqui. Essa loja sua, você tem a parte de limpeza. Essa loja sua, você tem um aluguel que você paga nessa loja sua. É um aluguel, tudo mais. Essa loja sua, você paga um guardinha para poder ficar olhando ela à noite, lá para garantir que não vai acontecer nada enquanto ela estiver fechada, enquanto as pessoas não estiverem olhando para ela. Custos de operação e manutenção é exatamente sobre isso. Isso você não. Qualquer sistema online, você não está isento desses custos de operação e manutenção. Você vai precisar de alguém para atender seu cliente que está lá, que tá utilizando o sistema e que está insatisfeito com alguma coisa, ou que não, ou que acha que a cobrança dele foi indevida. Ele vai mandar uma mensagem para precisar de alguém para responder. Legalmente falando, inclusive. Então você precisa de operação. Esse custo aqui, ele existe obrigatoriamente para todos. Ele pode ser 0. Se você está falando assim, não, peraí, essa operação, eu vou absorver ela toda. Eu criei o aplicativo, eu que vou ficar lá atendendo, respondendo os clientes, sabe, eu vou fazer isso. Beleza, seu custo vai ser sua hora. Mas você tem que ter alguém, você tem essa operação para poder ser feita, e você tem que botar isso para acontecer. Certo? A parte de manutenção, o guardinha olhando para garantir que nada está acontecendo, né? A limpeza que você tem que fazer da loja, você tem que manter ela limpando e tudo. Ela também existe para todos os tipos de aplicativo. Só que essa limpeza, essa manutenção, ela é técnica. Então você precisa de alguém técnico para poder fazer isso. Um aplicativo que está hospedado, um sistema web, um sistema mobile, um sistema desktop, você tem lá o seu servidor funcionando, você tem lá o seu banco de dados funcionando. Essa coisa pode dar problema, mesmo que o sistema seja maravilhoso, maravilhosamente bem desenvolvido, que seja resiliente, não dá problema nenhum.
A Amazon pode dar um problema de rede lá que você vai precisar entrar lá no sistema da Amazon e vai precisar rebootar o servidor. Já aconteceu. E não foi uma nem duas vezes, não. Amazon, nós estamos falando da Amazon. Entendeu? Então você precisa de alguém técnico ali olhando isso. Continuamente, diariamente, as pessoas estão lançando correções, sistemas ficam obsoletos, novas técnicas de invasão surgem e sistemas precisam ser atualizados, sistema operacional precisa ser atualizado, as dependências do que você desenvolveu precisam ser atualizadas. Então, tudo isso entra na parte de manutenção do sistema. E essa manutenção ela é técnica. Não pode ser você a fazer isso? Pode, se você tiver alguém técnico do lado seu que entenda de fazer isso, de manter esse sistema rodando e funcionando no ar. Se você não tem essa pessoa do lado seu, você precisa contratar isso. Você precisa que alguém faça isso para você, você precisa que alguém fique de olho, não puxando sardinha para o meu lado, mas é ideal que seja a pessoa que desenvolveu aquilo. Que ela sabe o que está sendo usado, ela sabe o que ela vai conseguir fazer mais eficientemente. Obrigatoriamente precisa ser? Não. Eu vendo esse tipo de serviço na Cyberdelha, eu faço essa manutenção, né, esse monitoramento, toda essa parte de sistemas de terceiros, que não foi a gente que desenvolveu, entendeu? Só que se fosse a pessoa que desenvolveu, se fosse quem desenvolveu, com certeza talvez fosse mais eficiente para a pessoa, porque sabe o que precisa ficar de olho, sabe quais são as possíveis falhas e tudo mais. Rapidamente, preencher aqui só para encerrar e abrir para perguntas, a parte de custos. Eu anotei aqui alguns custos estimados, né, para cada uma dessas coisas, considerando que o quê? Antigamente, principalmente esses dois primeiros, né, custo servidor de banco de dados, eles eram muito altos, porque você precisava de um servidor mesmo, você precisava ter uma máquina virtual rodando e isso tá lá à disposição sua. Hoje você tem muitos serviços, né, de cloud, você tem muito, não é IaaS que fala, não, é Infra as a Service, é BaaS, Back-end as a Service, enfim, você tem serviço, você não precisa de uma máquina virtual, você tem serviços que rodam a sua aplicação, né? Ela não deixa de ser um servidor. É um servidor que outra pessoa está gerenciando, né? Esse custo aqui de servidor, ele começa em R$120 e ele pode ir até infinito. Por que eu coloquei 3.600 aqui? Esses valores eles estão, inclusive, convertidos em dólar. Tá? Aqui eu estou falando aqui mais ou menos 20, 25 dólares para custo de servidor. Esses serviços mais básicos, eu uso um Vercel da vida, alguma coisa assim. Banco de dados, mesma coisa. Então, aproximadamente aqui R$80 até infinito também. Quando eu falo infinito, é que assim, esse é o tipo de custo que, se o seu sistema cresce, esse custo vai crescer. Não tem jeito. Assim como é o exemplo da loja, a sua loja, você tem um restaurante. Seu restaurante seu atende 5 pessoas. Começou a encher muito, você vai comprar mais mesa e vai espalhar ali. Você vai alugar um lugar maior para você conseguir atender seus clientes. Mas exatamente a mesma coisa. Mais garçom para poder fazer parte de manutenção, operação. Exatamente. Então, assim, esse custo ele vai crescer à medida que seu sistema cresce. Eu coloquei aqui uns 3.600, mas até com 3.600 você já consegue rodar um sistema ok, né? Mais ou menos com custo aproximado. Isso você já consegue rodar um sistema com alguns milhares de clientes. Entendeu? Então já é um volume legal. Mas isso daí pode ir para dezenas de milhares de reais de custo. Certo? Essa parte de storage e tráfego de dados, as duas, elas têm opções, né, elas têm um tier mínimo ali, gratuito, elas têm um volume gratuito que você pode trafegar e tudo, que a cloud, que acho que está um pouco incluso nessa parte de serviço, de servidor e tudo mais, que você consegue trafegar, que você consegue armazenar com nenhum custo, ou com custo muito baixo, $1 por mês, entendeu? Até você começar efetivamente a armazenar e trafegar muita coisa, né? Esse custo ele é zero para sistemas padrões. Ele pode começar com zero para sistemas padrões. Igual a gente falou, se a gente está falando de um sistema de vídeo aula que você vai armazenar um monte de arquivo grande, um monte de vídeo e tudo mais, vai trafegar isso, ele já começa alto, né? Mas também pode ir aí até o infinito.
essa parte de domínio e SSL. Isso pode ir de R$80 até, sei lá, até R$300. O bom disso aqui é que é anual. Isso aqui não é mensal.Esse custo, ele sempre tem, você sempre vai ter esse custo, mas ele é anual. O custo hoje da Play Store, ele é, se não me engano, $25 ou $30. E o custo da App Store é um pouquinho mais salgado, que são $99. Coloquei aqui um custo ano. Coloquei um custo aqui mais ou menos de R$150 a R$600 anual. Um custo mais ou menos disso aí, entre R$150 e R$600 anual. Tá? A App Store é um pouco mais salgada, não é à toa. Né? Pagamento, essa parte de gateway de pagamento, né? A gente estava falando. Então a gente está falando aí de taxas de 2% até 4,5%, por aí. Só que eles têm uma atençãozinha aqui que precisa ter. Que muitos desses gateways de pagamento, muitos desses sistemas de pagamento, eles cobram também uma taxa fixa. Você vai ser comum, inclusive, falar assim, oi, mas você falou que a taxa de balcão deles é 4,5%, 4% e tudo. Eu encontrei um aqui que me cobrou 2,5%. Você pode ver que ele vai estar lá, 2,5% mais R$1 por transação. E aí, se nós estamos falando que o ticket médio seu é baixo, meu ticket médio, o plano do meu sistema que a galera mais assina é R$20. Né? R$1 em R$20. Então ele não está te cobrando 2,5%, ele está te cobrando 7,5%, né? Porque nós estamos falando de 5% só dessa taxa fixa. Ele começa te cobrando 5% e 2,5%. Não, mas meu ticket médio eu sou coach, eu vendo curso, o curso meu na internet é R$1.000. Não, então compensa. Então pega esse 2,5% e mais R$1, porque o ticket médio seu é alto. Mas tudo vai nisso, de negociação. Então atenção aí é porque nesse percentual tem alguns serviços que ainda cobra mais uma taxa fixa. Taxas de loja, é aquelas, né? Você pode ir de 0% até 30% aí, mais, que aquelas as lojas lá, né? A Steam e tudo mais. Não cobra? Tem. É porque tem algumas lojas que tem aquele incentivo de desenvolvimento indie e tal, esses negócios. Aquela GOG, eu acho que tem isso. Tem lojas que elas cobram a partir de determinado volume de download. Os primeiros 100 downloads, os primeiros 1.000 downloads, ele não cobra. Vai sempre ser para você. A partir daí ele começa a cobrar. Tem loja que é por tempo. Sei lá, a gente vai deixar você 3 meses sem cobrar a taxa sua. Depois disso, começa a cobrar, ou o inverso, né? Cobra pelos primeiros 3 meses depois. Aqui, e-mail, SMS, WhatsApp, é aquele negócio, né? É aquela dúvida. Você pode ir com exceção do WhatsApp, você pode ir de 0 até, vou colocar aqui, R$300 por mês, mais, porque você consegue aí algum serviço que te dá um volume maior de e-mail, de SMS, de push notification, nessa faixa aí de uns $50, R$49,90, você consegue um volume legal de envio, de notificação e tudo, por mais ou menos isso, mais ou menos $50. Mas também, de novo, assim como todos os outros serviços, quanto mais cliente, quanto mais utilização, mais você paga. Com exceção do WhatsApp, que aí o WhatsApp pode ir para infinito, extremamente caro. E aqui o custo de operação é aquele negócio, né? É o quanto você precisa da operação. Você quer colocar alguém? É o salário de alguém. Você quer colocar alguém para poder fazer o serviço seu, ou alguém fazendo o serviço seu. Em relação à comunicação, quando a gente usa os IA para reproduzir a voz, Não. Isso entra. É que eu comecei a falar isso, eu não entrei no detalhe que eu falei que eu ia entrar. Mas é porque indiretamente é isso daqui. Esses caras aqui, ó, e-mail, SMS, WhatsApp, push notification, tudo isso aqui a gente está falando de utilizar um serviço terceiro para poder executar alguma ação. Para poder enviar uma mensagem no WhatsApp, eu tenho que integrar com o serviço do Meta. Para poder enviar um SMS, eu tenho que integrar com o serviço de telefonia para poder fazer isso. Para poder enviar um e-mail, eu tenho que integrar com o serviço SMTP. O Push Notification, inclusive, são 2 integrações, porque o Push Notification para Apple tem que integrar com o serviço da Apple para poder enviar notificação para ele. O do
da Google tem que integrar com o serviço lá, com o Firebase, para poder enviar push notification. Então são duas integrações diferentes, são dois serviços diferentes. Esses serviços terceiros é um outro custo que tem, não tem nem como listar todos aqui separadamente, porque é o valor do serviço, entendeu? Esse de voz, a integração de voz, você vai integrar com um serviço que provavelmente vai te cobrar para poder gerar a fala. Você vai mandar um texto, ele vai te retornar um arquivo de áudio com a voz e tudo mais. Isso ele vai te cobrar ou por requisição, ou por tempo da gravação, ou por palavras, não sei como é que é. É tipo assim, você pegava o meio e disparava, igual, já recebi ligação na época da Bahia. Aí era Ivete Sangalo conversando com ele. Ó, vai ser eu sabia, sabe? É legal. Eu sabia que o Ivete Sangalo tava brincando. Caramba! Mas se voz não era. Alguém traga um troféu de marketing pra esse sujeito aí, ó. Sensacional. Mas é exatamente o que esse cara fez? Recebeu isso pelo WhatsApp? Por ligação? Ligação. Esse cara, ele fez duas integrações. O sistema dele fez duas integrações. Um primeiro, para ele gerar. Se for personalizado, então ele fez duas. Tá? Que seriam essas duas? Seria tipo assim: alô, Gabriel, aqui é o Jorge Matheus. Então não é personalizado, porque Gabriel é fã de Jorge Matheus, né? Alô, Gabriel, aqui é o Jorge, aqui é o Matheus. Tá, não sei o que, tá. Nós vamos de outro show aí em Montes Claros, você foi no primeiro nosso, então por favor, compareça lá novamente. Quando é personalizado, ele tem que fazer uma integração. Quando é um texto para cada coisa, ele faz uma integração para gerar essa voz e depois outra para poder fazer a ligação e tocar, né? Quando é isolado assim, então provavelmente ele fez uma gravação só. Ele gravou, usou um serviço aí, não fez nem integração. Ele pagou aí algum serviço, gerou a mensagem ali na voz da Ivete Sangalo, e aí a integração que ele fez foi o serviço para poder ligar no telefone e tocar esse áudio. É um serviço, assim como é o de enviar mensagem, você tem esse também, de ligação. Você liga e passa uma lista lá de telefone, ele liga para todo mundo e começa a tocar essa mensagem da Ivete Sangalo, do Jorge Matheus. Entendeu? Mas é um serviço, você paga por esse serviço que liga. Eu recentemente fiz uma integração de validação facial, sabe? De banco, que você vai, aproxima, aí se aproxima, mexe para um lado, mexe para o outro, tudo mais. Esse serviço de validação é um serviço terceiro, porque ele faz essa validação você pega, você captura essa imagem, né, e envia para o serviço lá. Aí ele vai, pega e valida, fala assim, ó, isso aqui é real, tipo, ele não tá usando uma gravação nem nada. Validação de documento, CPF, o cara digitou lá 0801798, blá blá blá, digitou o CPF dele, para validar se é um CPF real e se os dados que ele colocou batem com esse CPF. Né? Não é só se o CPF é válido, né? O CPF válido é uma validação matemática, né? É simples. Você faz inteiramente, mas para você ver se o cara colocou esse nome aqui, esse CPF, o nome é dele mesmo, é o mesmo nome, mesmo CPF, tudo mais, é uma integração com o serviço da SERPRO, do governo, que você faz. E eles têm validação, inclusive, sabe, aquela validação da carteira de identidade, a carteira de identidade é um motorista e uma foto sua, para ver se bate, né, de similaridade facial e tudo mais, se a habilitação dela mesmo, também é um serviço terceiro que você usa. Entendeu? Então, isso daí você pode integrar, dependendo do serviço que você vai utilizar, você pode integrar aí e você vai pagar pelo serviço. Né? Então, não tem nem como colocar, fazer a tabela assim, porque hoje tem centenas de milhares de serviços aí para você poder fazer a integração e cada um com preço diferente. Serviço de IA mesmo é o que mais tem hoje. Né? Então, você tem essa parte de operação e a parte de manutenção. Né? Ela também exige ela também tem um custo atrelado, assim como a operação sua, a manutenção disso, trabalho com isso, então assim, é um volume de horas, é uma contratação, lá com a gente, por exemplo, é uma contratação de um volume de horas, de um volume mínimo de horas para a gente poder fazer manutenção. A manutenção, ela está inclusa parte de monitoramento de log, de uptime, então se o servidor caiu, então tem alerta, tem atendimento 24 horas, e etc, essas coisas todas, tudo isso faz parte dessa manutenção do sistema, atualização de segurança, etc. Né? E isso daí também é por contratação, é um serviço de um profissional que você contrata. Então, se você tiver alguém técnico no seu time, pronto, tá resolvido. Esse cara técnico vai fazer isso, você vai pagar o salário dele.
Se você não tiver ninguém técnico, você precisa contratar o serviço que faça isso. Então, assim, nada, se a gente for pegar assim por baixo, vamos falar aqui, o mais barato que tem, né? A gente manter um serviço desktop. O mais caro que a gente tem para manter é um mobile. Então, você quer lançar um aplicativozinho numa loja, no Play Store, no Apple Store, mobile é com certeza o mais caro que você consegue fazer. O web, ele é o intermediário aí. Não é à toa que a maioria das startups surgem primeiro com um sistema web para poder ser utilizado, e depois que evolui para o mobile, a não ser quando faz sentido só existir o sistema mobile. Antigamente era muito mais comum, né, quando no boom dos smartphones, as pessoas davam preferência para baixarem aplicativos, né. Hoje as pessoas preferem mais praticidade, menos aplicativo, mais as coisas online. Mas aí, assim, partindo assim, o menor custo possível que você vai ter, você vai conseguir ter lançando um sistema, olhando aqui pela tabela, vou colocar aí, ó, aqui R$250 sem chorumelas. Você poder manter um sistema e ninguém usar. R$250. Vamos colocar por aí. Para você manter sem o WhatsApp. Para você manter um sistema que ninguém vai utilizar. R$250 por mês. Esse é o custo. Para poder manter um sistema web, né? Não estou falando de um servidor bom, não estou falando de um sistema no ar, né? Aí entra principalmente esses dois aqui, né? Claro, manutenção. Claro, não. Não estamos falando de manutenção, não estamos falando de operação, não estamos falando de integração de WhatsApp. É começar a colocar os primeiros usuários lá dentro e ter uma basezinha sólida utilizando para você poder validar, para você poder evoluir, para poder, e aí sim crescer. Sem choro nem vela. Não sei se vocês acham muito ou pouco, eu acho muito pouco frente ao que é o potencial de um sistema online, né? Mas não é incomum de chegar cliente, a gente terminar, lançar o aplicativo e falar assim, eu não sabia que tinha esse custo, não. Não estou preparado para esse custo. R$250. Não investe. Não empreende online, mano. Você não leva essa daí pra internet, não, porque eu perco cliente, viu? Eu perco cliente, pai. Porra! Tá, deixa eu fazer outras perguntas. Uma delas é sobre o dimensionamento, assim. Beleza, ó, se eu for montar uma loja física aqui, cara, se você estima ali, eu preciso de 9 metros quadrados porque eu vou conseguir colocar tantas roupas, tal, vou conseguir vender para tantas pessoas. Uhum. Agora, quando a gente vai desenvolver, tipo assim, cara, que servidor que eu preciso? Por quê? Porque você não sabe nem quão eficiente vai ser a aplicação. Você não tem, beleza, eu estimo ali, eu vou conseguir 100 usuários, mas 100 usuários na minha aplicação pode precisar de um servidor absurdo. Como é que é esse dimensionamento? Ele não é feito no momento T0. Esse dimensionamento ele não é feito quando você vai lançar. Você consegue estimar qual que é o custo disso, com base no que você espera de comportamento do usuário. Vou te dar um exemplo. Um aplicativo interno, um aplicativo para empresas utilizarem. Não interno, né, mas um SaaS para empresas. Você vai ter ali uma grandíssima utilização em horário comercial, certo? E fora do horário comercial, quase nenhuma. Vai ter ali algumas pessoas entrando de casa para poder preparar o dia assim. Então você tem ali essa utilização. E você sabe que quem está utilizando, você consegue dimensionar, você sabe que quem está utilizando é aquele número fechado de pessoas e que às vezes, se a gente está falando sobre um aplicativo de CRM, a pessoa está tomando ações ali dentro, certo? Mas ela tomou aquela ação ali, ela sai para poder fazer o trabalho dela. Eu tenho que ligar para tal cliente, vou arrastar o card aqui, vou sair para ligar o cliente. O que consome o recurso, né, da sua aplicação? É esse arrastar. Ou seja, a utilização ela não é intensa. Diferente de uma plataforma de e-commerce. Nós estamos falando de plataforma de e-commerce, as pessoas estão o tempo inteiro acessando, navegando, visualizando o produto, adicionando no carrinho, tirando no carrinho, aumentando quantidade, diminuindo quantidade, finalizando compra. Então, todas essas ações demandam mais utilização. Então, tudo depende do comportamento de uso dos seus clientes. Esse é o primeiro ponto para poder dimensionar. E aí é por isso que eu falo que você não tem um dimensionamento no T0, porque todo cliente chega e pergunta, quanto que eu vou gastar mais ou menos por cliente? Depende. Você vai... eu tô numa expectativa de ter
10 mil clientes ativos mensais. Quanto que eu vou gastar? Depende. Seus clientes eles vão utilizar espaçados durante o dia ou ele vai ser igual o iFood, que vai ter um pico durante o almoço, um pico durante a janta, entendeu? Seu cliente ele vai usar ativamente o tempo inteiro o sistema ou ele vai executar uma ação e tal, demorar e tudo mais, vai fazer outra coisa, entendeu? Como é que é o comportamento? Isso daí é uma coisa que você não consegue prever. Então você faz uma estimativa com base no volume de clientes que você quer ter e no comportamento que você espera, mas você só consegue estimar mesmo, você só consegue precisar isso um pouco mais quando você vê eles utilizando. E aí é isso que entra essa parte de manutenção. Né? Essa parte de manutenção, ela tem também a questão da observabilidade, né? O monitoramento. Né? Então você vê ali o servidor, a utilização do servidor. Aqui nessa parte de configuração você consegue fazer muita coisa de auto-scaling e tal, técnicas de tecnologia para poder crescer à medida que for necessário, diminuir, para poder otimizar o custo. Né? Mas você só consegue otimizar custo. Você tem essa previsibilidade, aí é realmente na questão de observação. Você vai ver como é que vai ser o custo dos próximos meses, mas à medida que você vai observando, eu estou tendo pico de utilização aqui, então nesse horário aqui eu posso aumentar o servidor, nesse outro horário aqui eu posso diminuir o servidor. Ou então, eu tô com o servidor dimensionado aqui a tanto, mas eu poderia diminuir ele, porque o volume de cliente meu tá... eu estimei que eu ia precisar de 64 GB de um servidor com 64 GB de memória. Mas eu tô vendo aqui que para 10 mil clientes, mas eu tô vendo aqui que meus 10 mil clientes estão utilizando aqui e não tá usando nem metade do servidor, tá utilizando 20% do recurso. Então diminui o servidor. Então o que você estimou, né, ficou melhor. Então, realmente, você não estima isso no momento T0. Então, digamos, fazer um lançamento digital, uma venda de um produto. Eu espero aquele carrinho, já deixo dimensionado tantos mil compradores. Você deixa super dimensionado. Se nós estamos falando do lançamento digital, é um negócio que você tem o horário, né? Você tem ali a expectativa, você coloca aí, super dimensionado. Foi além ainda? Isso aí você estourou, né? Foi além, aí você estourou, né? Mas foi abaixo, você entra lá e diminui o servidor. Hoje você consegue fazer tudo isso sem downtime, pra galera utilizando, você consegue trabalhar essa escala de servidor tranquilo. Mais uma pergunta agora é mais assim, é mais pessoal, assim. O que é mais sua praia? É fazer e deixar rodando? Ou é manter? Porque, assim, são duas brigas, duas formas de trabalhar muito diferentes, né, velho? Uma é criar a parada, é desenvolver a parada, a outra é operação, O que você gosta de fazer, pô? Eu gosto de manter o que eu desenvolvi. porque as duas coisas são ruins, assim. Eu gosto mais, assim, por prazer pessoal, eu gosto muito de desenvolver, eu gosto muito de criar produto, tá? Mas é muito ruim você desenvolver um produto pro terceiro e tudo mais, e o cara só pegar lá, jogar, deixar isso largado, aí então, vamos fazer agora que tá rodando, vamos fazer vamos combinar aqui um volume de horas para poder sustentar, para poder manter isso aqui rodando, para garantir que tá tudo na melhor performance possível. Pô, o produto é meu, eu quero garantir que ele tá rodando da melhor forma que a gente consegue fazer, né? E aí o cara fala, não, eu tenho meu sobrinho ali, um amigo do meu primo, ele vai me cobrar R$50 por mês aqui, ele vai fazer essa manutenção pra mim. Aí é foda. Mas também, você fazer a manutenção, você fazer a sustentação do produto dos outros também não é muito gostoso, não. Mas eu gosto mais de desenvolver. Eu gosto mais do desenvolvimento do produto do que da parte de manutenção. Isso. É isso? Pergunta no aplicativo do cara, ele dá em quanto? 150 conto. Eu quero saber. Eu tenho uma pergunta do Paulo Casasim, velho. Quando é que nós vamos fazer esse aplicativo? Pedro Ivo, gostaria de saber quanto gastaríamos inicialmente no aplicativo para rodar toda essa estrutura que a gente já funciona hoje aqui, mas em nível com maior escala. Qual que é a expectativa de faturamento suas? O quê?
Coloca 5% aí, velho. Olha. Acabou. Não tô falando aqui que tudo que cresce à medida que o sistema cresce. Então é isso, encerramos. Dá o like, ativa o sininho e curte, compartilha. Vai aparecer aqui embaixo aqui alguma coisa que o editor vai colocar. Valeu.